Hoje o nosso podcast é super especial. Estou recebendo 2 convidados muito queridos. Fazia tempo que eu queria reunir os dois. Aline Pimenta, da BHH. Obrigada, Aline, por estar aqui. Tudo bem, Cris? E Tiago Farina, doutor Tiago Farina. Obrigada por estar aqui também, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, a gente estava super aqui feliz. Conversando aqui antes de começar. A Aline falou, quantos anos você me conhece, né? A Aline foi se apresentar agora, eu falei, bom, 20. Ela falou, estou há 25 anos. E você deve conhecer há bastante tempo também, né? No início da Oncoguia, faz quantos anos já? Foi em 2009 que a Oncoguia nasceu. A gente tá aí quanto tempo? Faz bastante tempo. Façam as contas rápidas. 16? 16 anos, olha só. Não, 14, né? 14 anos. 16. Não, Eu tô na área de saúde, assim, desde 2003, né? Vai fazer 20 anos. Faz 20 anos agora, assim, que eu entrei nessa área. Mas deixa eles se apresentarem aí para vocês. Aline, fala um pouquinho de você pra gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Tiago, pela companhia de vocês. Bom, eu sou a Aline Pimenta, gerente-geral da BHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Eu trabalho na BHH, como a Cris comentou, há 25 anos. E hoje a BHH é uma das principais associações, né, que representam médicos e outros profissionais de saúde que trabalham com as doenças do sangue. Então é um prazer estar aqui com você, Cris, e muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Fala, Tiago. Bom, meu nome é Tiago Farina Matos, eu sou advogado sanitarista e sou um ativista nessa área de saúde. Recentemente criei também um podcast, por isso até meu prazer ainda maior de estar aqui. Que chama Idealismo Prático. Eu tento compartilhar um pouco das minhas reflexões. Sou seguidora. Que é a nossa maior honra impossível. Tento ali, foi até uma ideia assim para compartilhar angústia, sabe? Acho que era um momento que eu queria compartilhar, jogar para o mundo, assim, angústias que às vezes não tem nada a ver, às vezes eu até mudo de ideia, mas é para gerar reflexão, de repente pode ajudar alguém a pensar, a evoluir, aí às vezes alguém também me traz algum feedback, me ajuda a evoluir na reflexão. Eu tenho atuado como conselheiro de advocacy de algumas instituições, e obviamente tudo que eu vou falar aqui é o meu posicionamento, não é de nenhuma delas, mas eu sou conselheiro de advocacy do Instituto Oncoguia, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. O que é legal é que essas organizações também têm uma perspectiva muito importante para o sistema único de saúde, o sistema de saúde em geral, né? Não só público, mas também o privado. E é muito legal, às vezes a gente tem uma perspectiva sobre algum assunto, e aí quando você escuta uma outra perspectiva, você fala assim, cara, era um ponto cego na minha cabeça que eu não tinha visto, né? Então, para mim é uma grande satisfação também poder estar em contato aí com todos esses atores. É muito legal. E uma coisa que não dá para negar é que para trabalhar na área da saúde tem que ser idealista, né? Não vai, né? Porque muita frustração. E cada vez mais, né? Frente, né? E o advocacy, né? Gostar do advocacy. Gente, nós estamos conversando aqui quer ver? São 10h40, 40 minutos que a gente tá. E aí a gente falou, pô, podíamos estar gravando tudo isso, né? Então vamos gravar e vamos continuar nosso papo. Porque é isso mesmo. E eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês e entender qual é o papel da sociedade, né? Você falando como sociedade. E qual é o papel da sociedade médica nas políticas públicas? Qual é a responsabilidade que cada um tem, né? Porque fica difícil às vezes você pensar, por que a BHH é importante na política pública? Qual é o papel que vocês têm? A BHH hoje, ela reúne mais de 5.000 associados. Dentre esses associados, nós temos médicos, profissionais da saúde, né? Outros profissionais da saúde, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, estudantes, residentes e instituições de saúde. Se a gente for pensar que o nosso público, quem é o nosso público e a importância que eles têm para influir nas políticas públicas e para ajudar o tomador de decisão com base técnica, científica, né, a melhorar ou a criar ou a melhorar leis, né, e políticas que já existem, é um papel fundamental. A nossa dificuldade hoje, justamente, é saber se a gente, de fato, está atingindo esse tomador de decisão, se o sistema nos permite fazer isso e o quão eficiente nós estamos sendo nessa missão. Mas o papel da sociedade médica é importantíssimo. E em conjunto com a associação de pacientes, com profissionais da saúde, né, que não só representam associações de pacientes, mas que trabalham dentro desse sistema, eu acho que cada vez mais a gente busca informar a sociedade, né, empoderar as pessoas para que participem
né, das políticas públicas no país. É extremamente importante, Cris. E vocês têm um papel também, a IMF, junto com a BHH, nessa parceria de mais de 20 anos, a gente consolida cada vez mais, né, essa área de atuação que a gente pratica. E a sociedade civil? Qual o papel dela nas políticas públicas? Eu sempre que me faz essa pergunta, eu lembro de uma frase do Martin Luther King, né, que é muito famosa, muito citada, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E talvez numa releitura menos polarizada, a gente poderia pensar que o que é mais preocupante não é o grito daqueles que talvez menos sabem, mas o silêncio daqueles que mais sabem sobre um assunto. Então, quando a gente está construindo políticas públicas, a visão que a gente deveria ter de um tomador de decisão virtuoso é aquele cara que consegue enxergar o quadro completo e não apenas pequenos quadrados daquele quadro, pequenos pixels daquela imagem. Um raio-x, né? Tipo, exato. E ter um raio-x. Uma imagem precisa do problema. E para ele ter uma imagem, para o tomador de decisão ter uma imagem precisa do problema, e aqui eu estou falando de tomada de decisão sobre políticas públicas, né, coisas que vão impactar na vida de todo mundo, ele precisa escutar todos os atores sociais. Sobretudo, aquele público que vai ser diretamente impactado, né? E a sociedade civil, ela tem se organizado ao longo dos últimos anos, em especial, acho que ao longo dos últimos 15, 20 anos, em grupos que são mais negligenciados, favorecidos, estão se reunindo em torno de associações. A gente tem aí no mundo da oncologia uma série de associações de defesa de pacientes com câncer que tentam captar qual é o problema que esses pacientes vivem para levar essa perspectiva para o tomador de decisão. E aí, essa é a importância, né, da sociedade civil realmente participar. Você já vê, por outro lado, que tem grupos que às vezes não participam, né? Não tem voz ativa. E é óbvio que a política pública para esse público vai ser, não vai ser tão boa, porque não está chegando. Às vezes não é que o tomador de decisão não quer, mas não chega aquela perspectiva. Ele tem um ponto cego que não adianta imaginar que ele vai ser um oráculo. Ele não vai ser um oráculo. E eu acho que todas as perspectivas, elas ajudam o tomador de decisão. A gente estava falando do papel das sociedades. Eu acho que as sociedades, ao longo, talvez, dos últimos 10, talvez não seja... a gente não precisa nem ir tão longe, 15, 20 anos. Mas ela foi mudando. O papel das sociedades era muito mais um papel educativo, né, de formação profissional. Hoje é um papel político. As sociedades precisam, algumas já estão ocupando, né? Eu falo muito da BHH, que eu acho que para mim é a sociedade hoje que está mais desenvolvida aí nesse papel de advocacy, de participar das discussões de políticas públicas, né? Eu trabalho com a Sociedade Brasileira de Oncologia, acho que ela também está se estruturando bem para isso, está tentando participar da melhor maneira possível, e ela precisa ter esse papel. Ela precisa, não é mais só uma questão de, olha, eu também vou fazer isso. Não, é mais do que sua obrigação participar desse cenário. O médico é um grande ordenador do sistema de saúde. Então ele precisa, a voz dele precisa ser ouvida, ele precisa buscar compreender o sistema de uma forma mais macro e ajudar a construir, né, esse movimento. No mercado, por exemplo, da saúde, que a gente está falando de avaliação de tecnologias em saúde, hoje você tem até nas leis espaços para participação da sociedade. Você tem na Conitec, o Conselho Federal de Medicina que está lá dentro, tem uma cadeira. Agora, mais recentemente, você tem a AMB. E aí, recentemente, eu vi até uma fala da AMB falando assim, eu não vou levar as sociedades médicas especialidades. Repito que eu estou falando aqui, é a minha opinião pessoal. Tá? Acho que a AMB não deveria ter esta opção de não levar as sociedades. As sociedades têm que ser ouvidas, as sociedades médicas... Explica para quem está assistindo a gente o que é a AMB. A AMB é a Associação Médica Brasileira, né? É uma associação também da sociedade civil que se propõe também a participar das discussões de políticas públicas, e ela reúne, a Aline pode até me ajudar a esclarecer e aprofundar mais nisso, mas ela reúne todas as sociedades médicas, especialidades credenciadas para falar em nome, né? Filiadas aí, que tem essa habilitação para conceder diplomação, né, títulos de especialistas. Então ela é formada basicamente pelas sociedades. E ela tem uma cadeira hoje como votante na Conitec. E na ANS. E na ANS. Na ANS até, já tinha agora, recentemente ela conquistou na Conitec. E, então ela pode votar, ela está lá para apresentar a perspectiva do médico. Participa da decisão. No Participa da decisão. A tecnologia é submetida, né? Após cada passo, nas reuniões, ela vai lá e ela tem uma cadeira e participa da decisão. Ela vota. Ela vota e ela influencia. Exato. Ela primeiro participa das discussões, ou seja, está lá influenciando e mostrando a perspectiva do médico e vota. E recentemente, até a diretora da Conitec falou assim, olha, a partir de agora a gente vai permitir que os membros tragam convidados. E aí o que eu particularmente esperava da AMB? A mesma coisa que ela faz na saúde suplementar. Toda vez que tem uma discussão sobre oncologia,
clínica, a AMB chama alguém da SBOC. Toda vez que tem alguma discussão relacionada a câncer sanguíneo, ela chama a BHH. E assim sucessivamente, dependendo da área que a tecnologia, né, da área da tecnologia. Na Conitec, teve uma posição de que, olha, a gente não vai trazer especialistas aqui como convidados. Então, eu acho que até uma reflexão, uma crítica que eu particularmente tenho feito, né, às vezes da instituição, ela saber que ela está ali representando um conjunto de atores. Ela não é uma única pessoa que às vezes tem que ter um poder tão grande que ela pode decidir se vai levar, se não vai levar, né? Temos que tomar cuidado para que as pessoas não fiquem mais fortes do que as instituições. Então, acho que você ter uma clareza, você ter uma orientação institucional, né, para poder ouvir realmente todos os atores, né? Aquele que mais entende poder estar ali naquele espaço, eu acho que isso é uma questão fundamental, mas é uma evolução. Eu também percebo que não é uma má vontade, é simplesmente um espaço novo que eles estão ali também tentando entender, né? Às vezes você tem ali sigilo de informações, então fica preocupado em divulgar a informação, se levar de repente um especialista. Eu começo a pensar assim, cara, tem que começar a questionar se o sigilo é importante, se o sigilo faz sentido para começo de conversa, né? E depois você vai tentar melhorar. Mas assim, é um espaço que está em evolução e eu acho que as sociedades têm um papel fundamental aí nessa construção de políticas públicas de saúde. Tiago, pegando só esse teu ganchinho da MB, Cris, só para complementar e finalizar a tua fala, o teu raciocínio, eu acho que é super importante que as sociedades médicas entendam, saibam e participem. Entendam primeiro de que a MB tem uma cadeira na Conitec, existe uma cadeira da MB que é a sociedade da qual as sociedades médicas são filiadas, a sociedade mãe, né? E que existe uma tomada de decisão da qual a MB participa. Então, as sociedades médicas, elas precisam apoiar a MB, Perfeito. se colocar à disposição da MB para falar sobre aquela tecnologia, para orientar, para apoiar. Mostrar, né? que tem o que apresentar e o que contribuir, né? Se colocar à disposição para orientar. Perfeito. Né? Olha, se for falar, no nosso caso, de hematologia, de hemoterapia ou de terapia celular, consulte a BHH. Se for cardiologia, né, oftalmo, outra área, se coloquem à disposição. Muitas vezes as sociedades não sabem. Perfeito. E aí é aquela frase do Martin Luther King, né? O silêncio dos bons, né? Informação. O silêncio, às vezes, de quem mais entende, se as sociedades não conhecem bem esse processo, não sabem da importância da MB ali, às vezes ela vai aceitar isso simplesmente porque não tá afim de participar, tem outras prioridades. A partir do momento que ela sabe que existe aquele espaço, que ela tem com que contribuir, faz parte desse processo de construção democrática, ela chegar para a MB e falar assim, olha, eu tô aqui, esse espaço eu tenho elementos para contribuir. Então, assim, conte comigo, né? Conte comigo. Isso vai mostrando para a MB, no caso, a gente está falando aqui do exemplo da MB, vai mostrando, né, que tem mais gente ali observando, que tem mais gente ali querendo construir junto. E aí, eu acho que é uma evolução natural do processo de construção. É verdade, né? E como que você tem visto, Aline, a receptividade? Eu acho que agora, recentemente, a própria BHH submetendo, né, o registro de medicamentos. Como que você acha que tem se permeado essa relação das associações médicas com o poder público, com os órgãos públicos, vamos dizer assim? Olha, Cris, eu acho que com muita transparência, né? Com muita transparência a gente tem tentado nos colocar à disposição do poder público quando o assunto for sangue no país, né? E quando eu digo isso não só na hematologia, mas na hemoterapia e na terapia celular também. A gente tem mais recentemente, né? A questão das terapias avançadas, que foi aprovada pela Anvisa, né? A gente tem 3 tecnologias aprovadas pela Anvisa, recentemente precificadas pela CEMED, e a gente não sabia se ia passar pelo processo de ATS ou não, e mais recentemente a ANS, né, soltou uma nota técnica, né, dizendo que vai ter rol e que essas tecnologias vão precisar passar pelo rol. Então, a gente, como a BHH... vai atrasar, sabe-se lá quanto tempo agora, né? Exato. A gente, como a BHH... A gente tá falando CAR-T, viu, gente? Exato. Das terapias avançadas, né, especificamente do CAR-T-cell, que é uma... né, nova modalidade terapêutica, enfim, inovação. A gente está falando de inovação para o câncer. E hoje a gente, então, recebeu, né, atualmente a gente recebeu da ANS dizendo que vai ter rol. E a BHH se posicionou de maneira muito técnica
A BHH, há 10 anos atrás, né, mudou o seu nome, trouxe a terapia celular, né? E temos um comitê de terapia celular, temos experts em terapia celular que estão aí não só liderando CAR-T de maneira acadêmica, mas também temos especialistas, né, nas mais diversas instituições hoje do país, privadas e públicas. Então, a gente tem muita propriedade para falar de terapia celular e a gente se colocou à disposição da ANS, mostrando muita preocupação com relação a essa nota, no que diz respeito ao atraso dessa terapia para os pacientes, e nos colocando à disposição para colaborar. Eu posso fazer um comentário sobre isso, Cris? Que tradicionalmente, né, para quem está nos escutando talvez não conheça tanto esse processo aí de incorporação de tecnologias na ANS, mas quando uma tecnologia é administrada em hospital, principalmente na oncologia, ela não tem que passar por uma avaliação, ela não tinha que passar por uma avaliação do rol, não passava por uma avaliação de ATS. Tem gente que acha que isso faz sentido, tem gente que acha que não faz sentido, mas a regra era essa. Se é de administração hospitalar, ambulatorial, infusional, não teria que passar por uma avaliação de tecnologias em saúde. E aí a ANS simplesmente fez uma nota técnica dizendo assim, olha, terapia celular, pelo alto custo dela, vai ter que passar, por mais que ela seja de uso da administração ali ambulatorial, intravenoso, vai ter que passar por uma avaliação de tecnologia em saúde. E aí eu acho que aqui o que vale a gente refletir eu particularmente até acho que faz sentido você ter ATS para tudo. Acho que se a gente acha que a ATS é importante, a ATS é importante independentemente da forma de administração. Explica para o pessoal o que é ATS. Avaliação de tecnologias em saúde. Né? Que quando hoje a gente tem assim, muitas drogas, procedimentos surgindo, e alguns são melhores do que outros. Então você tem que fazer uma avaliação daquilo que realmente é o melhor e mais econômico para poder a gente ter aí mais eficiência na gestão desses recursos. E a ANS, ela de uma hora para outra, e esse é o meu ponto crítico, a ANS, ela de uma hora para outra falou assim, olha, tudo bem, sempre foi assim, só que a partir de agora, a terapia gênica a gente não vai considerar dessa forma, vai ter que passar por uma avaliação de tecnologia em saúde. Qual que é o problema dessa decisão de uma hora para outra? A agência, normalmente, ela tem que fazer não é um trabalho fácil, né? Nenhuma agência governamental tem um trabalho fácil, porque ela normalmente só existe porque é um cenário tão conflituoso entre tantos atores, tanta assimetria de informação, que ela tem que ali meio que tentar harmonizar uma série de interesses opostos. E a agência, quando ela cria uma regra, normalmente aquela regra tem que ser meio que... aquela regra já organiza o ecossistema. Então, quando ela estabeleceu, já há algum tempo, que casos como esse você não teria que passar por ATS, todo o ecossistema se preparou para aquilo. Então, você pode me ajudar a ver se faz sentido o que eu estou falando, Aline, mas a BHH, ela, quando é uma droga oral, por exemplo, ela sabe que vai ter que passar por ATS. Então, a hora que ela sabe ali pelo pipeline que está vindo uma droga nova, ela já vai organizando, eventualmente, uma comissão para preparar o seu dossiê, para já submeter o quanto antes. Assim que possível, você já vai submeter. Se é uma droga endovenosa, você não tem essa preocupação. Porque você sabe, pelo menos sabia, que até a hora que ela tivesse registro na Anvisa e precificação, ela seria de cobertura automática. Então você tem uma estrutura montada a partir dessa norma regulatória. Se do dia para a noite eles mudam isso aí, você não estava preparado. Você, enquanto instituição, não está preparada para encarar com isso. Você não fez o dossiê prévio. Você agora vai ter que se reestruturar. O ecossistema inteiro vai ter que se reestruturar por uma coisa que veio do dia para a noite. Então, acho que a agência tem que tomar cuidado para não tomar decisões em que vão impactar em toda a dinâmica de funcionamento do sistema e que certamente pessoas vão sair prejudicadas. Você vai demorar muito mais tempo agora para fazer uma análise, para fazer um dossiê sobre isso, porque você não estava se preparando para fazer dossiê, porque a regra da época não exigia isso de você. Então, essa análise do impacto regulatório é o que eu tenho sentido muito falta da agência, né? Se eu fizer essa mudança, que impacto regulatório que isso vai ter e quem é que vai sair prejudicado? Sempre, qualquer mudança tem impacto regulatório. Você tem que fazer uma dosagem. Eu não acho que teve esse cuidado, né? Principalmente você mudou a regra do dia para noite e você não trouxe aí agora as pessoas vão ter que se adaptar, só que até se adaptar, pessoas talvez saiam prejudicadas. Exato. É o que a gente comentou. O que nos preocupa, de fato, é o atraso para os pacientes, né? Agora, a gente, inclusive, enfatizou que é uma terapia muito cara. Então, a gente entende, né, que é uma terapia que vem para mexer com o sistema. E a gente sabe o quanto que essa terapia sendo, né, tendo um alto valor para ser investido, ela vai mexer no impacto orçamentário do sistema de saúde. Então,
Para a BHH, a gente sabe que é um assunto muito delicado, mas a gente se coloca à disposição para atuar onde for necessário, de maneira técnica e científica, corroborando para orientar, inclusive, a ANS. E daqui a pouco a gente tem o sistema público, né? E como é que vai ser no público? É uma terapia, acho que a terapia gênica ela vem para realmente dar uma sacudida no sistema de saúde. Acho que algumas coisas, imagino, já estão sendo discutidas e é muito em função disso. Por exemplo, a criação de um fundo nacional para... Tenho chamado de um fundo para cisnes negros, assim, né? Aquela coisa que vem, que pode quebrar operadoras pequenas, ou mesmo ter impacto em alguns municípios. Você vai ter que ter alguma espécie de um fundo garantidor, né? Para que esses cisnes negros não causem aí algum aspecto cataclísmico, assim, dentro do setor. Então, eu acho que vai ser um movimento natural e a discussão vai ter que ser aprofundada. E eu acho que a gente vai ter que também ganhar um novo modelo de pensamento, que é admitir que questões complexas demandam debate, mas esse debate não pode ficar demorando. Eu acho que a gente tem um histórico de demorar muito tempo para fazer debate. Lembra do aspecto, Cris, do oral, por exemplo? Sim. Quanto tempo a gente sabe que 2 anos era muito tempo para você ter uma análise de tecnologia? E quanto tempo? A gente teve a lei aprovada em 2013... a gente já mudou a lei agora em 2022, 9 anos depois. A gente ficou muito tempo discutindo uma coisa que era óbvio que não estava parando em pé. A própria atualização do rol. Exato. Era óbvio que não parava em pé, era óbvio que não fazia sentido. E a gente só teve uma mudança porque houve uma lei assim também que acabou meio que obrigando a ANS, porque senão talvez até hoje a ANS estaria discutindo algo assim que não estava redondo, né? Então, precisamos ter debates, mas precisamos ter debates práticos, assim, que a gente faça pilotos, testes, sabe? Protótipos. Eu acho que em política pública cabe muito protótipo, a gente usa pouco. Parece que é feio a gente falar que política pública é tentativa e erro, mas na prática a gente tem que testar num ambiente um pouco mais controlado, mas evoluir, senão a gente vai ficar eternamente em discussões que não vão gerar mudanças. Né? Exato. Tiago, ao longo da sua trajetória aí, nessa área, você tem visto melhoras? Como que você tem enxergado o cenário? Você acha que continua tudo travado igual? Eu acho que, assim, tem muitos problemas. Eu acho que você vê avanços pontuais, mas eu acho que o sistema ele tá cada vez mais ficando mais difícil de ser equalizado. O sistema como um todo, eu acho que você está tendo mais dificuldade aí para harmonizar os interesses. Mas é claro que você vê mudanças pontuais. Eu tenho refletido muito sobre... existem correntes que entendem que você tem que ter uma mudança completamente disruptiva do sistema. E outras que seguem uma linha mais pontual, assim, você vai ter que ter mudanças pontuais. Fiquei pensando assim, o que a gente teve de mudanças disruptivas? Até o Sistema Único de Saúde, se a gente for pensar, foi uma mudança disruptiva. Você teve a Constituição que criou o Sistema Único de Saúde. Mas mesmo assim, se você for fazer uma análise histórica, o SUS é um processo que foi evoluindo ao longo do tempo. Quando o SUS veio, já tinha uma base, né? Primeiro do INAMPS, depois do SUDES, que o SUS já estava meio montado. Ele não foi uma coisa tão disruptiva assim. Não foi uma coisa que saiu do dia para a noite. E me parece que a gente vai ter que pensar em como equalizar o sistema como um todo, mas por mudanças pontuais. Então, talvez a gente vai ter que discutir a criação de um fundo. Paralelamente, a gente talvez vai ter que discutir a criação de uma agência independente. A criação de uma agência independente, né, que a gente está falando assim de agência de ATS para SUS e saúde suplementar, eu me incomodo de ver a gente tratando os brasileiros como castas sanitárias. Assim, se você é do SUS, você vai ter um tipo de acesso. Se você é da saúde suplementar... E a gente não está falando aqui de hotelaria, de preferência de médico, a gente está falando de coisas protocolizáveis, né? Então, me incomoda. Eu acho que a gente vai ter que evoluir nessa discussão. Só que não vai ser do dia para noite. Se você olhar a ATS no SUS e a ATS na saúde suplementar, 10 anos atrás eram coisas completamente descoladas. Hoje o processo é quase igual, só que são órgãos diferentes que fazem. Você tem submissão, você tem uma análise técnica, você tem a reunião preliminar, você tem a reunião... Tudo é igual, é praticamente igual, são pequenas as diferenças. Em algum momento, você simplesmente vai vestir o vestido da agência, assim, né? Vai simplesmente encaixar em algo que já existe. Então, me parece... Como Anvisa, né? Exato. Me parece que as mudanças, elas podem gerar algumas questões mais sistêmicas, mas elas vão nascer de forma pontual, assim. Você vai ter pequenas mudanças que vão gerar grandes mudanças. Eu acho que esse é o caminho. O que você acha, Aline? Eu concordo com o Thiago. Eu tenho a sensação, Cris, às vezes que a gente está vivendo uma bolha e que essa bolha vai explodir a qualquer momento, porque quantas tecnologias são demandadas hoje? Só na Conitec, a gente só este ano, até agosto de 2023, a Conitec recebeu mais de 800
demandas de incorporações. Dessas 800, 420 foram incorporadas. E dessas 420, 70% era de medicamento. Então, a sensação que eu tenho, às vezes, é que o sistema vai explodir e que a gente precisa, né, colaborar de alguma maneira, seja falando, seja nos colocando à disposição, né? Agora nós temos a MB, como você comentou muito bem, para atuar e para levar informação, para levar a nossa perspectiva, no caso de vocês, a perspectiva do paciente, no caso da BHH, a perspectiva técnica, e colaborar para um modelo alternativo com essas agências, né? Eu acho que a gente caminha para isso. Elas estão, sim, se igualando em alguns aspectos. Agora a ANS, né, não tem mais aquela obrigatoriedade a cada 3 anos, né? O rol é atualizado, o processo é contínuo, o que na Conitec já existia, e vice-versa. A Conitec também agora melhorou seus processos e a gente está vendo, né, muitos processos que estão iguais, o da ANS. Mas, de fato, a gente precisa de um modelo, né, baseado em valor, baseado em resultado. Qual vai ser A gente tem que medir, modelo? né, Aline? A gente tem que medir. A gente vê muita gente atuando nesse cenário, alguns com discursos um pouco mais uniformes, mas outros com outras perspectivas. Então, precisamos ter, de fato, uma referência e medir isso. Precisamos ter esse modelo, testar esse modelo. Se vamos buscar lá fora, se vamos fazer aqui... Algo original. Né? Algo original, mas cada vez mais a gente que trabalha ali no dia a dia com a ATS tem sentido essa necessidade. Mas vamos fazer o caminho inverso, né? O valor das terapias mudou muito nas últimas décadas. Então, se você olhar... Isso impactou muito. Sei lá, 20 anos atrás ou 15 anos atrás, sei lá, não tinha o PET scan. Hoje os PET scan está no plano de saúde. Você nem falava de ATS, não tinha necessidade de falar de ATS. Não tinha. Então, se você olhar desse outro lado, quer dizer, a saúde encareceu. Sem dúvida. Sem dúvida. As novas tecnologias, né? Quer dizer, isso exige um novo olhar sobre as políticas públicas, né? Exato. É super fácil a gente ficar aqui do lado só jogando pedra, né? Mas para pensar. Sem dúvida. Né? E quem promove a equidade de fato? Quem promove a equidade? É o médico ou é o gestor hoje? Eu acho As que instituições. Eu não acho que... Eu acho que ninguém. Não é ninguém. Eu tô achando que ninguém promove equidade. A gente tá num sistema que tá cada vez mais puxando cada um para um lado. E eu acho que, assim, o sistema não é fácil. Não tô aqui, assim, dizendo que é uma... Porque não é uma canetada, são vários fatores. Problemas complexos como esses, né? Qualquer ação que você faça vai ter efeitos colaterais, efeitos de segunda e terceira ordem que a gente não consegue imaginar, né? Onde vai afetar. Eu lembro de um exemplo que muitos anos, o Oswaldo Cruz era um gestor ali de saúde no Rio de Janeiro, e ele estava fazendo alguma campanha ali para combater a peste que estava se proliferando ali numa região local do Rio de Janeiro, salvo engano. E aí ele falou assim, olha, a política pública era a seguinte, vou dar um dinheiro ali para quem trouxer ratos. Vai ser um dinheiro por rato morto apresentado aqui para o governo. Aí começaram a chegar os ratos e o índice de infecção, de transmissão, começou a cair. De repente ele estagnou ali, ficou num platô e os ratos continuaram chegando. Cada vez mais chegavam ratos e mais ratos e mais ratos. Aí foi ver que tinham pessoas criando ratos, porque gerou uma fonte de renda. Outras pessoas pegando ratos em outras cidades que não estavam com problema da epidemia. Então, assim, imagina, ele não teve essa ideia de gerar esse tipo de problema. Foram efeitos de segunda e terceira ordem que ele não imaginou naquele momento. E eu acho que a gente está passando por uma coisa parecida. A gente tem mudanças sociais, por exemplo, essa que você mencionou, da tecnologia ficando muito mais caro, está exigindo uma tese, e está exigindo que a gente repense todos os efeitos de segunda ordem, né, avalie os efeitos de segunda ordem, terceira ordem dessa mudança e aplique novas políticas públicas. Eu acho que o desafio do gestor é conseguir ser tão rápido quanto a necessidade que a sociedade tem dessas mudanças, medir as suas ações. A gente não tem uma tendência de medir políticas públicas. A política pública que a gente está implementando, a avaliação de tecnologia no SUS, na saúde suplementar, elas estão gerando o resultado, as pessoas estão tendo acesso, vivendo mais. A gente não mede esse tipo de coisa. E eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios é o que a sociedade como um todo tem que começar a exigir do gestor, esse tipo de medição, né? Eu acho que a gente precisa evoluir muito, muito nisso.
Sim, e por isso o papel das instituições, né, Cris? Como que... Ó, eu já estou fazendo uma pergunta para a Cris. Como que a IMF tá caminhando para isso, Cris? Então, o que a gente sofre do nosso lado é uma cobrança muito forte dos pacientes por mudanças, né? Sim. E a gente está até conversando aqui, por quê? O que a gente tenta passar é que existe um limite do que a gente pode fazer, né? Então, se todo mundo ficar envolvido, a coisa vai mais para frente, né? Mas você vê, mesmo em consulta pública, que é uma coisa que é obrigação da gente participar, a gente não vê a participação como deveria ser. Verdade. Exato. Né? Então, você faz lá a gente fez lá uma live, que depois foi para o YouTube e tal, foi para o site, teve lá mais de 7.000 pessoas assistiram, mas você não reflete. Isso não reflete em pública, contribuição. né? E o pedido era direto, todo dia, gente, você já contribuiu? Vou cobrar de você. A hora que você abre, você se depara com, sei lá, 1.700, 2.000. Você fala, cadê o resto? Esse é um bom ponto, né? Consulta pública. A gente está falando de um instrumento de participação social. Sim, porque a gente sabe que tem impacto limitado, né? Um instrumento de participação social, acho que vai naquela linha de que as pessoas que mais entendem não fiquem em silêncio. Né? Exatamente, então, você falou desde o começo. A consulta pública é um instrumento de participação social. Então, se qualquer um aqui, se eu tenho uma visão talvez mais refinada sobre aspectos regulatórios, né? A BHH vai ter uma visão mais técnica sobre o assunto. O gestor, ele vai ter uma visão mais técnica sobre os desafios operacionais ali da gestão. Todos esses conhecimentos são válidos, podem agregar no processo. Agora, o instrumento da consulta pública hoje é o principal instrumento de participação social de todos esses processos que a gente está comentando aqui. Agora, vamos fazer uma análise crítica também. Será que esse instrumento está sendo bem usado? Será que a gente pode melhorar a forma como esse instrumento é usado? A gente está medindo a efetividade da consulta pública? Veja, a maneira como ela é feita hoje, você tem que primeiro se logar no gov.br. Há uma complexidade operacional de... Aí você fez um dia e não lembra a senha. Boa sorte. Não tem como você recuperar. Não estou reconhecendo mais, não reconhece o facial. Aí você tem que entrar com o log do banco. Enfim, tem gente que fala, não vou entrar porque é perigoso. Digital. Há uma cultura ainda para mudar, né? Ainda. A própria ferramenta tem entrave. Não sei usar até hoje, eu esqueço de carregar. Então, assim, eu acho que dificulta. A maneira como era antes, eu concordo que não havia um controle, porque qualquer pessoa ia lá. Efeito de segunda ordem, de novo, né? A gente teve uma mudança ali que tentava organizar melhor, mas criou um efeito de segunda Antes ordem. Era aberto, então eu podia fazer a contribuição por mim, pelo meu pai, pelo meu irmão, enfim. Era só pôr o CPF e ir embora. Hoje não dá mais, você tem que logar no Gov. Mas o Gov não é amigável para quem tem mais dificuldade. Eu sei que talvez para um mais jovem seja mais fácil, mas às vezes para uma pessoa, né, que não tem tudo aquele não está habituada a navegar na internet, tem mais dificuldade. Então, o que a gente sente é que existe todo um problema aí para dificultar o acesso, na minha opinião. Eu não acho nem que é deliberado. Eu acho que assim, a ideia é boa, de você ter mais organização, de você ter mais controle, de você poder gerar dados mais confiáveis. Mas também o gestor que implementa isso com essa visão não pode esquecer que essa visão cega está gerando um efeito colateral que muita gente não está participando. Então, será que a gente não tem que ir devagar na implementação ou criar alternativas? Sei lá, em que... Tudo bem, vai ser custo, mas só ideias aqui. Será que o 0800 não ajudaria? Até pessoas que, mesmo sendo só na internet, não vão. O meu pai, por exemplo, jamais vai participar de uma consulta pública na internet. Ele não consegue. Mal discar os números de um telefone. Né? Talvez um 0800 ele conseguiria apresentar a perspectiva dele do assunto. Outro dia eu estava conversando com ele sobre uma tecnologia para tratamento de prostatite. Era uma tecnologia que evitava, eu tentava abrir ali eu falando coisas técnicas sem entender nada tecnicamente. Mas meu pai hoje vai 5 ou 6 vezes ao banheiro toda noite. Né? Era um procedimento que tentava reduzir isso. E outro dia, conversando com meu pai, eu percebi o quanto que ir ao banheiro 5 vezes para ele tá sendo uma coisa péssima para a qualidade de vida. Ele sempre foi um cara que gostou de dormir, né? Que dormia bem. Isso é impressionante. E ele tem, acho que ele contando a história, me fez enxergar coisas que perspectiva do paciente. Exato, que talvez seria interessante pro tomador de decisão enxergar a perspectiva do meu pai. Só que o meu pai não vai entrar ali. E talvez se ele tivesse um 0800 para mandar aquilo alguém transformar aquilo numa informação, poderia ser uma informação, né, a ser agregada ali. Principalmente quando a gente tá falando de tecnologias que quem usa são pessoas mais velhas. No caso de próstata, por exemplo, normalmente são pessoas mais velhas, que às vezes não tem tanta capacidade ali de mexer nas redes sociais, enfim. Então, é um ponto importante que você trouxe. Porque eles
implementaram o negócio para noite e não perceberam, ou não tiveram talvez tanto cuidado e não mediram. Exatamente. As reclamações são inúmeras. A ferramenta ela não é amigável, ela dificulta. Mas olha, mesmo pelo telefone, a gente tinha uma equipe lá pronta para atender. E aí o que aconteceu? Ninguém usa mais hoje, 0800 é menos, né? Hoje o WhatsApp é melhor, o pessoal prefere, né? Porque o WhatsApp é gratuito. Então, ligava pelo WhatsApp, marcava um horário para falar com a pessoa que ia ajudar, não conseguia acessar, ou tinha dificuldade, ou esquecia a senha, ou... Enfim, não quero que você saiba a minha senha, eu tô pondo aqui, não tá indo, mas eu não posso te dar minha senha porque tem minha vida aqui dentro. Então, o que a gente sente é que, até ajudar, essa questão de primeiro você loga aqui, depois nós vamos ali. É bem complicado. Limitou a participação. Demais, Concordo. Limitou. Eu acho que essas alternativas, elas precisam existir. Os sistemas de saúde precisam, de fato, ouvir a perspectiva do paciente e do médico. Mas isso, Cris, não é só para o paciente. Do nosso lado também, do lado dos profissionais de saúde, também é uma dificuldade imensa. Eu tenho médicos que me reportam, olha, eu não consegui participar da consulta pública por conta do sistema do Gov. Ou ele travou, ou não aceitou. Isso também acontece, trava. Exato, ele trava e o tempo que eles dão para consulta é muito curto, é um tempo curto. Eles lançam a consulta também de maneira muito rápida, então o tempo para a gente divulgar também é sempre curto. E a gente fica ali, equilibrando todos os pratinhos para conseguir mais manifestações. E a gente está perdendo repertório, porque se o objetivo desses instrumentos de participação social, como a consulta pública, é ajudar a levar elementos para o tomador de decisão, para que ele possa tomar a melhor decisão, para que ele enxergue o quadro completo, é positivo que haja repertório. E a gente, quando faz alguma mudança assim, que vai limitar, a gente está perdendo o repertório. A audiência pública, acho que é um outro instrumento que vale a pena a gente falar, de participação social, que é o segundo, talvez, principal instrumento que a gente tem de participação social. Em alguns processos, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, na experiência, a Aline e a BHH são feras em participação em audiência pública, principalmente na saúde suplementar, na CoSaúde. Você tem para todo o processo de avaliação de tecnologia que a recomendação preliminar foi desfavorável, você tem audiência pública obrigatória. E essas audiências públicas, elas estão sendo feitas mais ou menos na seguinte dinâmica. Você entra lá um dia, no meeting lá da Microsoft, tipo um Zoom ali, né? Você entra ali e o técnico da INS faz uma apresentação contextualizada da tecnologia e aí qualquer um vai podendo levantar a mãozinha para falar. E a pessoa tem 3 minutos para falar. Pode parecer pouco 3 minutos, mas a hora que você organiza a informação é bastante... Inclusive, para quem acha que é pouco, procura no Google TEDx, 3 minutos. Tem vários TED de 3 minutos que são ótimos, assim. Você fala, nossa, como é que a pessoa conseguiu falar tanto? Exatamente. Minutos, né? É treinar o pitch. E se você depois tem mais alguma coisa para falar, via de regra, sobra tempo, você pode levantar a mão de novo. Então, ali está sendo um instrumento muito interessante de participação. Tenho visto até muitos médicos participando, e às vezes até uma competição positiva que eu tenho visto, às vezes médicos de grupos diferentes começam a virar até uma competição positiva entre os grupos. Olha, eu sou do grupo X, eu sou do grupo Y, e começa a ser uma coisa... Eu quero dar minha contribuição. Quero dar minha contribuição. E é ótimo, isso só fortalece o sistema. Só fortalece. E esse é um que, por exemplo, meu pai conseguiria participar, né? Às vezes ali só dando um clique ali, ele entra no sistema e ele consegue falar muito mais do que escrever. Então, talvez você... E é diferente você falar, é uma forma de você captar a atenção do seu público e escrever. São duas formas, na minha opinião, complementares. Elas têm que ser estimuladas. Já no SUS, isso não acontece. A gente teve mais de 800 consultas públicas, que é uma etapa obrigatória no processo. Sabe quantas audiências públicas nós tivemos até hoje na história da Cunitec? Chuta, Cris. Não sei, 200? 9. Uma para 82... para 82 casos. E sabe quando que acontece a audiência pública? Quando o secretário de Ciência e Tecnologia, que é o cara que toma a decisão, ele entende que há relevância na matéria. Então, assim, fazendo uma reflexão, será que só em cada 82 casos a matéria é relevante? Né? Para justificar uma audiência pública? Será que a gente não está perdendo o repertório? Tem até um projeto de lei que eu gosto muito, que torna a audiência pública obrigatória nas mesmas condições que acontece na ANS, quando a recomendação preliminar for desfavorável. Acho até que tinha que ser em todos os casos, favorável ou desfavorável. Acho que é um repertório que a gente não deveria se dar o luxo de perder, sabe? Que vem da sociedade. É uma ferramenta. Exato. É um apoio que a tecnologia pode dar. Conta a sua experiência com a audiência pública. Quantos outros apoios a tecnologia não pode dar para o processo de ATS, né? De maneira positiva. Sem dúvida.
principalmente para abarcar, né, os pacientes. Enfim, a nossa experiência tem sido muito positiva. A BHH tem participado constantemente das audiências da ANS. Nunca participamos de audiência pública na Conitec. Acho que nunca teve. Teve alguma? Vamos lá, vamos mudar esse cenário. Um call to action. Bora fazer como a ANS e trazer esse processo para dentro do sistema de ATS da Conitec. Eu acho que é um ponto que a gente pode, via MB, via sociedades médicas, pedir, falar. Às vezes, de fato, não tem algo específico travando isso. Às vezes é o sistema mesmo, né, que foi implementado e que a gente pode contribuir para melhorar e para mudar. Então, a nossa experiência tem sido muito positiva. É isso que você comentou dos grupos. É uma maneira boa, né? De cada um levar a sua opinião. E, olha, eu sou de tal instituição, represento tal instituição. A minha perspectiva é essa, a minha experiência foi essa. E participamos de consultas públicas com a ANS, sim, já de algumas. Temos participado também de audiências públicas, né? De audiências públicas também com parlamentares, que a Cris também tem feito a IMF tem feito um trabalho bem assertivo, né, com as comissões de combate ao câncer e tem tido muito efeito, né, nas questões para o SUS. Então, a BHH, o câncer tem que ser pautado, as demandas precisam ser pautadas e a gente precisa estar lá. Todos os envolvidos precisam estar lá. Então, a gente tem defendido muito isso. Perfeito. Eu acho que, me parece, nós estamos aqui há 40 minutos, meia hora, 40 minutos quase, conversando. E o importante, ele estava olhando para mim, está cuidando da gravação, tô fazendo assim, Cacá. E o importante, a mensagem que a gente leva de tudo isso é o quê? É que cada um tem o seu papel, e todos os papéis são importantes. Sim. Mas a gente precisa convidar você para participar mais, porque sem você, as duas pontas ficam sem se unir, você não acha? Eu acho, é aquilo, cada um tem algo único para contribuir. O paciente tem a sua experiência. Não adianta, assim, por mais que eu vou falar na minha posição, assim, que tento ter uma premissa de, né, não deixar ninguém para trás, defender paciente, buscar alternativas justas para que isso aconteça, mas eu às vezes não usei uma tecnologia, eu não sei falar qual foi a minha experiência com aquela tecnologia. Quem usou, para que a sociedade possa ganhar com este repertório, precisa participar. É o silêncio daqueles que mais sabem. Isso atrapalha a sociedade. Se a pessoa que mais sabe, que viveu uma experiência, e aí seja a posição que for, do paciente que usou uma tecnologia, do paciente que tentou ter acesso e não teve acesso à tecnologia, do médico que tem experiência no manejo, do gestor, todos eles têm algo para contribuir. Então a sociedade vai evoluir na medida em que as pessoas que têm repertório útil para uma tomada de decisão participarem desse processo. E aí, óbvio que a gente vai ter também que medir e avaliar se aqueles instrumentos estão sendo apresentados da melhor maneira possível. Como você muito bem trouxe aqui, Cris, a consulta pública, você teve uma mudança ali na plataforma, isso atrapalhou. Faz sentido, a ideia é boa, mas vamos até você azeitar bem aquilo ali, vamos criar duas alternativas, vamos manter, né, aquela situação que funcionava antes. Por que não a gente fazer desta forma? Vamos medindo, vamos vendo se o negócio está funcionando melhor e vamos avaliar se tem formas melhores de participar. A Conitec criou, um tempo atrás, a figura da perspectiva do paciente, né? Que era um paciente que ia ali e falava 10 minutos na frente dos membros da Conitec. Então, se a gente começa a analisar, vai ver que às vezes é até uma forma de degladiar pacientes. Assim. Muitos pacientes se inscrevem ali, aí a Conitec falou assim, agora vocês se entendam aí para ver quem é que vai participar. Você tem lá 20 pacientes que se inscreveram, agora se entendam aí. O limite é 30, né? É até 30. Até 30 eles têm que chegar a um acordo ali. Entre eles. Entre eles. Acordo, sem mediador. Que nem se conhecem. Exato, que nem se conhecem e não tem um mediador ali. Exato. E aí, assim, escolheram um. Vamos imaginar, beleza, escolheram, conseguiram. Ou então fizeram um sorteio. Quem me diz que aquele um sorteado, ou aquele um, representa todos? Talvez a audiência pública seja uma forma da gente levar todos. Mas hoje tá ruim também. Pelo menos a de mieloma foi muito ruim. A escolha foi muito ruim. Tinha muita gente melhor, mais experiência. Era melhor que eu digo no sentido de experiência. Então, a escolha foi péssima. Então, será que esse instrumento da perspectiva do paciente não precisa ser ajustado? Eu, particularmente, até acho assim... Eu
eu sei que tem a sua utilidade, você está ali na frente, mas talvez, entre escolher a perspectiva do paciente, que é alguém escolhido que não necessariamente representa a maioria, e ter audiência pública, eu acho que a audiência pública seria muito mais útil. Muito mais útil. Não, com certeza, muito mais. Conitec, mais uma vez a gente quer te levar à audiência pública como um importante instrumento de participação social. É mesmo porque eu acho que a perspectiva do paciente é limitada, né? Porque o paciente faz isso online, né? Então, muitas vezes ele faz um PPT, não faz um PPT, ou faz o PPT completamente errado, que não é nada a ver. Então, é muito difícil passar a mensagem certa. As pessoas, às vezes, não sabem, não gostam de falar em público, não sabem exatamente como falar. Então, eu acho que... Vou falar uma coisa, desculpa, mas é o que eu acho que é mesmo, encher linguiça. E fora a responsabilidade, porque né? Não tem... Assim, eu acho que não existe um preparo desse paciente. Então, ele é jogado ali... Parece uma mera formalidade, né? Exatamente. Existe A sensação que eu tenho, fizemos, agora fica aí. Eu tenho muito essa sensação. Associação não, acho que a associação não pode. Não, eu sei, eu tô dizendo... Inclusive, já houve momentos em que, por exemplo, o ano passado, né? Houve uma consulta pública para a submissão de 2 medicamentos e tal. E aí uma sessão de pacientes foi lá, Brale, toda uma boa, né? Se inscreveu. Aí eu falei, mas por que a Brale se inscreveu? Mas eles deixavam também, ela não escrevia porque deixavam, agora limitaram. Eu fui lá e escrevi a MF. Era estimulado, inclusive. Aí eu escrevi a MF. Só que aí o resto do paciente, aí eu liguei o pessoal da Brale e falei, nós nos inscrevemos, vamos ajudar a escolher o paciente junto, mas não vamos nós. Eu falei, não, nem como suplente, por quê? Eu falei, deixa eles falarem. Deixa eles falarem. Então, vamos juntos escolher e não vamos fazer isso. Agora, a gente não fez mais. Por quê? Porque tem que ser o paciente, né? Mas eu acho que é muito difícil. Não existe um preparo desse paciente. E a responsabilidade. Eu lembro da Silvia, que participou num caso de câncer de mama. Né? E ela contando a experiência dela, ela teve o cuidado de conversar com outros pacientes. Estudou para fazer aquela apresentação, ela se preparou para aquela apresentação muito. E aí você percebe na fala dela... Câncer de mama não conta. A mulher é empoderada, a mulher é espetacular. A mulher não tem nada a ver. Câncer de mama é diferente do resto. Não, mas o ponto que eu quero chegar é a responsabilidade que se colocou nos ombros dela para representar todos os pacientes. Ela não, a verdade, ela tem a experiência dela, ela tentou ali representar, mas certamente tem pontos cegos que, se tivesse uma audiência pública, talvez outras perspectivas, né, tivessem sido apresentadas. E eu lembro assim dela contando que terminou a audiência pública e eu até lembro, assim, eu fiquei muito impactado com aquilo. Ela falou foi no meio da pandemia, era virtual, todo mundo com a câmera fechada. E aí, assim que ela terminou de falar, o pessoal abriu a câmera e começou a discussão. Assim, a responsabilidade que ela tinha ali, o peso que ela entregou, né? A energia que ela entregou. E eventualmente, a forma como as pessoas ali receberam aquele empenho dela foi, assim, muito incômodo, né? Foi muito incômodo para quem estava assistindo, para ela. Então, eu acho que esses instrumentos têm que ser avaliados para ver se eles estão entregando o que se propõe. Porque não pode ser pro forma. Não é para ser pro forma, né? Não Você pode ser concorda que esse momento que todo mundo desligou a câmera, o cara pegou o celular, foi no banheiro, daqui a pouco eu volto. Não sei, mas pode ser, verdade. Acho que rola essa dúvida, né? Rola essa dúvida. Não, porque se você tá lá prestando atenção, por que você desligou? E o principal personagem estava ali. Acho que esse é o ponto-chave. O principal personagem do processo é o paciente. O paciente estava ali falando a perspectiva dele. Não falam que o paciente tem que estar no centro, o valor em torno do paciente. Todo mundo com a câmera fechada. Isso, pelo menos, não é um indicativo de que realmente o paciente estava no centro da atenção de todo mundo, né? Agora, para isso tudo melhorar, né, eu acho que se o paciente for cada vez mais participativo, se ele se informar sobre o que é política pública e como ele pode ser um ator importante, aí a gente vai ter uma pressão muito maior. Se a gente tiver uma participação, né, pesada da população, a gente vai ter uma pressão muito maior em cima do governo do que a gente tem hoje. Sim, a verdade é essa. Se a gente for olhar os dados no Conitec em números ali, fala-se muito assim, a consulta pública não é número. Né? E eu também acho que o propósito da consulta pública não é esse número, é ter qualidade de informações. Mas se você olhar o que o gestor está contando pra gente, você entra lá no Conitec Número, você não tem ali quantas contribuições relevantes fizeram as pessoas mudarem. Não, o dado que tem ali é a ordem por número de contribuições. É isso que você vê ali. E se você olhar o que teve de audiência pública,
que é facultativo, no caso da Conitec, são aqueles casos que mais tiveram contribuições em consulta pública, número. Então, assim, se o gestor está tratando o assunto e dando peso para número, não adianta ele falar que não dá peso para número se as ações dele mostram que o número está pesando. Então, mostre então para a gente que tipo de contribuição qualitativa está gerando. E aí não é só apresentar um modelo qualitativo, não. Mostre categoricamente o racional utilizado e como que a informação que chegou ali gerou essa mudança, né? Perfeito. Gente, obrigada. Estouramos nosso tempo, mas o papo estava muito bom. Eu quero agradecer, então, a Aline e ao Thiago. Muito obrigada por terem participado e espero que vocês tenham gostado também. Mensagem final? Obrigada, Cris. Parabéns pelo trabalho da IMF. Thiago, foi um prazer, como sempre. Pessoal, a BHH ela está disponível no @BHHoficial e participem. A minha mensagem final é essa, participem. Thiago, qual a tua mensagem final? Queria super te agradecer. Para mim é um super prazer estar aqui, Aline, estar com você. Já falei, repito, que eu acho que você ali, a BHH, está fazendo um trabalho piloto, né? Sendo aí um grande condutor dessa locomotiva, que é a participação das sociedades médicas. E eu acho que a mensagem final é a mensagem do começo, né? É aquelas pessoas que mais têm condições de fazer, elas não podem se silenciar. A sociedade precisa dessa participação conjunta, dessa participação coletiva. Cada um tem um pouquinho ali para contribuir e é a junção dessas contribuições, desses pequenos repertórios que estão dispersos na sociedade que vão fazer a gente evoluir. Não vai ser um caminho fácil, mas não tem outra forma, né, senão a gente poder olhar todas as perspectivas e, a partir daí, construir uma solução mais justa. Isso aí. Obrigada, gente, e até a próxima.